Bom dia a todos. Vamos lá. Nós temos bastante leitura para fazer e essa mensagem é uma mensagem simples, porém profunda. E nós precisamos entrar na profundidade dela. Você sabe, eu sempre falo sobre isso. Você sabe quem são as pessoas mais bem-sucedidas na vida? É uma coisa tão simples, e se você parar para observar daqui para frente isso, você vai chegar a essa conclusão. Não são as pessoas que têm os melhores currículos, diplomas, ou que têm mais conhecimento. São as pessoas que têm atitude. Essas são as pessoas mais bem-sucedidas na vida. Na igreja não é diferente. Porque existem muitas pessoas que têm muito conhecimento. Muito conhecimento, muita informação. Muita teologia. Isso não é transformado em ação, em atitude. É só conhecimento. E conhecimento sem atitude, sem ação, não gera nada. Só conhecimento, mais nada. Então, as pessoas mais bem-sucedidas na igreja sempre serão as que são capazes de absorver e transformar em atitude, em ação. E nós temos uma mensagem aqui hoje, bastante complexa, bastante profunda. Por isso que é importante que você preste bastante atenção e também faça as suas anotações, para que não fique unicamente, exclusivamente, com a sua memória. Porque é importante você meditar nisso depois. E nós vamos começar aqui em 1 Pedro 5, que diz assim, sejam todos humildes uns para com os outros. Repita comigo, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tem gente que acha que o seu maior problema é o diabo. E não é. Por que é tão importante você prestar atenção nessa palavra? Orgulhosos. Porque é como nós vamos falar daqui a pouco, você vai acompanhar, eu vou discorrer aqui uma parte, depois nós vamos entrar como se fosse um estudo. O orgulhoso é igual ao mau hálito, né? Quem tem não sabe que tem. Ou sabe, mas não trata. Não é verdade? Então, o problema do orgulhoso, e eu gostaria de chamar a atenção a isso, é que quem se opõe ao orgulhoso não é o diabo, é Deus. Então, consequentemente, o orgulhoso não vai vencer nunca. Não há a mínima possibilidade dele vencer. Porque a oposição, o diabo é fácil de vencer. Grave o que eu estou dizendo, o diabo é fácil de vencer. Mas, quando a pessoa, ele sustenta um sentimento como este, Deus se opõe a ele. Então aí o problema dele é bem maior. Porque aí ele tem Deus em oposição. E nós vamos ler várias referências falando do orgulho, que
mostra o quanto isso deve ser realmente tratado com muita seriedade. Porque quem esteve conosco a semana passada, quem estava aqui a semana passada? Levanta a mão. O que foi a mensagem da semana passada? Meu Deus! Tudo ouvinte esquecido. Vai, fala rápido, não vou dar tempo para pensar não. Fala rápido. Hã? Não entendi. Os gigantes. Os cananeus, os heteus, os gigazeus, que é o medo, a inconstância, o orgulho, a arrogância, e vai, né? Que tinha que ser eliminado. Para a gente entrar e tomar posse da terra, tinha que ser expulso, aqueles gigantes. Então, nós vamos falar muito, e lá estava também o orgulho. Nós vamos falar muito, por que é importante você recapitular isso? Porque nós vamos entrar um pouco nisso também. Vai lá, pode passar. Todos vocês, na Bíblia amplificada, todos vocês se vistam com humildade um para com o outro. Amarre no avental de servo. Lembre-se que Jesus disse que não veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E todos nós devemos amarrar o avental de servo. Porque Deus se coloca contra os soberbos, os insolentes, os prepotentes, os desdenhosos, os presunçosos, os arrogantes, e os opõe, frustra e os derrota. Diga comigo, mas dá graça, favor, bênção aos humildes. Por isso que Jesus diz, né? Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. E o orgulho, nós falamos a semana passada, o que não deixa a pessoa reconhecer que errou? O orgulho. O que não deixa uma pessoa pedir perdão? O orgulho. O que não deixa uma pessoa pedir ajuda? O orgulho. O que não deixa uma pessoa fazer o que Deus aprova, ou Deus trabalhar o interior dela? O orgulho. E aí vai longe, vai longe. E o problema disto é que a pessoa, você vê, eu estou dizendo aqui, né? Comecei falando sobre isso. E é isso que eu faço questão. Uma pessoa pode passar anos dentro da igreja e não vencer. Porque ela nunca permitiu que Deus trabalhasse realmente o profundo. Que trabalhasse o seu interior. O que não pode acontecer de maneira alguma com vocês que aqui estão, e essa é minha responsabilidade, é muitos ter mudado de religião ou mudado de igreja. Não pode acontecer isso. Porque se a única coisa que acontece é uma mudança de religião ou uma mudança de igreja, não significa muita coisa. Você vai ouvir uma palavra aqui, que eu não sei se você já ouviu essa palavra antes. Existe uma transformação, né? Mas existe transfundação, que é uma mudança nos fundamentos, lá no alicerce, lá na base, que é lá no profundo. Às vezes uma pessoa pode mudar hábitos. Ela frequenta a igreja, então agora houve uma mudança de hábitos, costumes, mas não necessariamente uma mudança lá na base, lá nos alicerces, lá no íntimo, no coração. Está entendendo o que eu quero dizer? Vamos lá. Somos o templo
onde Deus habita, e também em construção e em reforma. Nós somos o templo em que Deus habita e estamos em construção e contínua reforma. Porque nós estamos num processo de evolução. E de tempos em tempos passamos por uma nova mudança. Por isso que é tão complicada a pessoa que não está aberta à mudança. Porque nós precisamos ir passando, as coisas vão mudando. E quando nós chegamos num nível, Deus vai nos aprofundando, vai exigindo mais de nós. Tem um momento que nós somos tratados como crianças, como bebês. Tem um momento que nós já somos tratados como meninos. Tudo isso a Bíblia fala, né? Bebê, menino. Mas chega um momento que nós somos tratados como realmente adultos. Então, você nasce de novo, você é um bebê. Depois você se torna um menino. Mas chega um momento que você tem que se tornar um homem de verdade. E aí, quando fala de homem, a comida, o alimento vem para o adulto, com muita profundidade. Vamos lá. Mais do que transformação, diga comigo, precisamos de transfundação. Lá no fundamento. Não é simplesmente transformação. É uma transfundação. Consegue entender ou não? Transformação, você pode mudar muita coisa. Como disse, você muda hábitos, você muda sua rotina, você muda alguns costumes, você muda. Mas lá, nos fundamentos, não há muitas mudanças. E o orgulho habita lá. Ele está lá. E o orgulho e tudo aquilo que é similar a ele, né? Transformar é mudar a forma, mas transfundar é uma mudança de fundamento e alicerces. Quando os Salmo 11:3, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Não pode fazer nada. Mais do que fazer a obra de Deus, diga comigo, nós somos a obra de Deus e estamos em reforma, em construção. Então, você sabe que o homem é a maior obra-prima de Deus, né? É a grande obra de Deus, é o homem. Você é a maior obra-prima, nós somos a maior obra-prima de Deus. E por isso Deus trabalha no profundo. Vamos lá. A partir daqui é o tema central da mensagem e nós vamos discorrer isso bem detalhado. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiró e de Sidom. Diga comigo, uma mulher cananeia. Por que eu perguntei, quem lembra da mensagem da semana passada? Porque você vai se lembrar que ser de Canaã, o povo de Canaã era descendente de Cã, filho de Noé, que expôs a nudez do pai e foi amaldiçoado pelo pai. Aquela maldição traria consequências. Ele colheria aquilo que ele plantou, aquilo que ele fez, ele colheria para a vida dele. Então era uma geração de malditos. E essa mulher, uma mulher cananeia, natural dali, e era grega também, veio a ele gritando. Diga comigo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Senhor, filho de Davi. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Por que Jesus não respondeu? Porque essa mulher, ela veio, a expressão Jesus, filho de Davi, era dos judeus.
E ela veio tentando se passar por uma judia. Ela veio em busca de socorro, de libertação para sua filha, que estava tremendamente atormentada, endemoniada, mas ela não chegou com sinceridade e com verdade. Ela chegou tentando se passar por judia. Olha como isso é sério. Vamos pensar aqui, porque essa filha endemoniada, isso é um problema que estava ali na vida dela, era um problema que estava naquela família, um problema crônico. Quanto tempo essa menina estava endemoniada? Não sei. Qual a causa? Né? A primeira causa é a falta de Deus. Casa vazia, o diabo vai entrar. Outra coisa, aqui fala de uma mãe, mas não fala de um pai. Não fala, não se refere, não há referência nenhuma a um pai. Fala de uma mãe. Isso nós podemos levar para vários pontos, várias áreas da nossa vida, situações que precisam ser definidas. Mas eu vou dar uma paradinha nesse ponto, porque aqui tem algo extremamente importante. Observe que todo lar desajustado, todo casamento desajustado, toda vida conjugal desajustada vai gerar suas consequências. E geralmente, por que o desajuste? O orgulho está ali. Se você buscar, querido, é uma palavra só. Se você buscar os problemas conjugais, você vai encontrar o orgulho antes dele. Está ali. O orgulho, como eu disse, o orgulho não deixa ser manso, o orgulho não deixa pedir perdão, o orgulho não deixa reconhecer que errou, o orgulho não deixa ceder, o orgulho, e aí vai longe. Vai longe. Então, o diabo ele pega nas brechas. Você pode prestar atenção hoje, que eu vou fazer uma colocação aqui, que a minha intenção não é atingir ninguém, sim que a palavra penetre. Você criar filhos ajustados, com casamento ajustado, já não é uma coisa fácil. Não é fácil, já é um grande desafio. Tá? Mas vou dizer a você que quando realmente estamos vivendo uma fé, é mais fácil do que parece. Às vezes eu falo para as pessoas o seguinte, as pessoas falam assim para mim, eu tenho medo de ter filho nessa geração. Eu falei, você vai ter medo dependendo do nível de fé, como é o seu relacionamento com Deus. Porque quando você tem um relacionamento profundo com Deus, não tem que ter medo de nada. Não porque você já tem uma base, você já tem um ensinamento, você já tem uma rotina, você tem uma comunhão profunda, e você vai transferir isso para a vida dos céus. E não vai ser um problema. Amém? Então, isso eles crescem com isso. Meu filho estava tocando bateria aqui agora. Olha, do nada, veio na minha cabeça aqui, com ele tocando bateria, me veio à cabeça uma imagem na minha cabeça de uma foto que eu tenho com ele com 2 para 3 aninhos, aqui, tocando bateria. Sabia? Eu tenho uma foto dele bem menininho. Depois vê aí se alguém tem essa foto. Se não tiver, eu tenho no meu celular essa foto. Ele menininho, já tocando. Eu me lembro uma vez num culto de jovens, que os jovens foram fazer o culto e ele entrou para tocar. E ele foi a sensação, porque ele era pequenininho, nem tamanho tinha para sentar na bateria, né? E começou a tocar e o pessoal aplaudiu ele, porque ele não tinha idade para aquilo, né? Para tocar. Então, começou muito cedo, né? A gente incentivando, a gente ensinando a amar, se envolver com as coisas do Senhor. E aí chega ao ponto, como aconteceu ontem aqui, que foi muito bacana, eles fazendo um trabalho com a juventude da igreja. Então tem uma base, né? Então quando a gente se envolve, não tem que ter... O diabo tenta pegar nas brechas.
O diabo tenta pegar aonde há espaços, lacunas, espaços vazios. E aí é onde entra os problemas, as deformidades. Mas essa filha endemoniada não quer dizer simplesmente familiar. Pode ser um problema que a pessoa tem em qualquer área da vida e tem uma causa. E no caso dessa mulher, por que Jesus não respondeu? Porque ela não chegou com sinceridade. Ela não chegou com verdade. Ela chegou tentando se passar por uma outra pessoa. E o Senhor, que discerne todas as coisas, Ele discerniu algo mais profundo. Ele já sabia também de onde ela era, a sua origem. E Ele precisava trabalhar. Era uma oportunidade de trabalhar essa mulher e de colocar para fora não só aquele demônio, mas a causa, que tinha um orgulho muito grande aqui dentro. Amém? Então vamos lá. Volta aqui, deixa eu ver se eu terminei. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, diga comigo, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então vamos lá. Eu vou te mostrar aqui que existe orgulho dentro de você. Por mais que muitas pessoas dizem assim, não, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Vamos ver o que Jesus estava trabalhando aqui. Espera aí. Ela chega, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele fez? O que ele fez? Ignorou. Não respondeu nada. Quantas vezes ela chamou, não respondeu. A Bíblia não relata isso, mas ela vinha gritando atrás, e ele andando, e ele seguindo, e não respondendo, até o ponto dos discípulos falar, manda ela embora. Então você vê que ela estava ali, Se você fosse ignorado, se você tentasse falar comigo e você fosse ignorado, propositalmente eu não te respondesse, não te atendesse, como você reagiria? Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com as suas atitudes. Como você reagiria? O que sairia da sua boca? Vou dizer o que sairia da boca de muitos. Quem ele pensa que ele é? Arrogante. Não me deu satisfação. Fingiu que não me ouviu. É verdade ou não é? Olha, quem é sincero vai falar a verdade. Quando eu paro, eu resolvo parar e te dar uma resposta. Eu viro para você e falo, querido, querida, eu não posso te ajudar agora porque eu tenho que ajudar outros. O que você faria? Talvez muitos diriam assim, eu nunca mais coloco os pés nessa igreja. Diz que não podia me ajudar. Que tinha outros para ajudar. Que é o que ele está falando. Eu vim as ovelhas perdidas de Israel. Ele estava uma discriminação aqui. E talvez racial. Ela seguiu. A mulher veio e adorou-o de joelhos. E disse, Senhor, ajuda-me. Porque quando o Senhor respondeu a ela, eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel, ele está dizendo assim, eu sei quem você é. Eu não vim para você.
Você está tentando se passar por judia, mas você não é judia. Você não chegou com sinceridade. Você não chegou com verdade. Aí ela veio e adorou. Ela se prostrou e adorou. E eu vou te mostrar para ela chegar isso aqui. Para uma cananeia e grega chegar a isso aqui, aqui ela estava chegando no ponto que precisava. Porque os cananeus foram, em toda a história, opositores ao povo de Deus. Inimigos do povo de Deus. Eles foram inimigos do povo de Deus. Os gregos eram a elite cultural na época. Eram metidos, arrogantes, dono do conhecimento. Era a elite cultural. Essa mulher não era qualquer mulher. Era uma mulher da elite, era uma mulher rica, era uma mulher que pertencia a uma classe. E quando ela fez isso, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ela estava chegando e botando para fora aquele orgulho, aquela arrogância, a falta de verdade, a falta de sinceridade. Porque isso pode acontecer na igreja. Pode acontecer de muitos clamarem e o Senhor não responder. Alguns para testes, outros para Deus tirar de dentro o que não pode estar. O que não pode permanecer mais. Porque, como nós falamos, não é simplesmente uma transformação, é uma transfundação. É lá na base. Pode acontecer. Pode acontecer aonde o diabo trabalha na vida de uma pessoa, aonde a pessoa não permite que Deus trabalhe na vida dela. Aonde a pessoa não permite que Deus trabalhe, o diabo vai trabalhar. Nunca se esqueça de Saul, que foi o Espírito de Deus sair, um espírito maligno entrou. A Bíblia diz que aonde é uma casa vazia, o diabo entra. Então, a área que você não permite que Deus trabalhe, o diabo vai trabalhar. Porque aquele lugar não está ocupado. Está entendendo o que eu quero dizer? E Jesus, Ele conhece o íntimo, a profundidade. Por isso que a gente ouve muito aquela palavra: não se engane e não se deixe enganar. Porque às vezes nós nos enganamos, outras vezes por conveniência nós nos deixamos enganar. E isso é onde vai travando a vida de muitos, travando as vitórias, impedindo a realização dos propósitos de Deus na vida, porque falta verdade, sinceridade, falta humildade. E lembre-se que o problema do orgulhoso não é o diabo. O problema do orgulhoso é Deus. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça, favor aos humildes. Ele respondeu, para piorar a situação, olha a resposta que ele dá. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Filha, não é certo tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Vamos lá. Se eu te ignorasse, não te respondesse, por mais que você buscasse, várias vezes você pedindo, e eu te ignorasse, propositalmente. Quando eu te respondesse,
eu respondesse que eu tenho outras pessoas para ajudar, e eu não posso te ajudar. E para piorar, quando você insiste, eu digo, não convém tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que você faria? Que reação você teria? Você voltaria na igreja? Sem insistir? Você iria persistir? Ou você diria, nunca mais eu coloco os pés aí? Quem ele pensa que é? Arrogante? Sem amor? Ofensivo? Me ofendeu, me tratou com desrespeito. Jesus estava trabalhando para botar para fora tudo que precisava ser colocado. Eu gostaria que você pensasse na resposta que você me deu, que essa resposta ela tem uma importância muito grande para você. Ela já responde porque muitas coisas ainda não se definiram. Porque Jesus pode estar em silêncio. Quando você vem, não é a resposta que você queria. E de vez em quando ela vem até bastante pesada para você. Vem, bate. Porque o Senhor está trabalhando para colocar para fora coisas que não podem mais estar aí. Coisas que continuam te mantendo em algemas, aprisionado a problemas que já era para estar livre. O orgulho é uma lepra na vida do homem. O orgulho é o sentimento de Lúcifer. E precisa ser eliminado. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher, além de se esvaziar, sabe? Se esvaziar, colocar para fora o orgulho, a falta de sinceridade, a falta de verdade. Ela mostrou aqui uma fé de verdade. Porque só passa por tudo isso quem crê de verdade. Ela sabia que o único que poderia expulsar aquele mal da vida da filha, ou consequentemente da casa dela, porque nesse estado o mal está destruindo a família toda, era Jesus. Por isso ela perseverou. Você vê que fé é muito mais do que você. Eu disse ainda, se você não pegou o sermão de domingo, de sexta-feira, estou falando sobre isso. Esquece que a fé de acreditar em Deus muda a vida de alguém. Não muda a vida de ninguém. Até porque o mundo lá fora acredita em Deus. Até quem é ateu acredita em Deus. Você sabe disso. Uns fingem que não acreditam, mas acredita. Um ou outro aí que não acredita em nada mesmo. Um ou outro. Mas a grande maioria tudo acredita em Deus. Mas você acreditar em Deus é diferente de você obedecê-lo. É de você reconhecer. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas que Ele é recompensador daquele que o busca. E se realmente todo mundo acreditasse nessa recompensa, buscaria de forma diferente. Intensamente mesmo. Profundamente. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Diga comigo, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Por quê? Porque agora ela realmente... E eu vou fazer agora, vou passar uma parte aqui como leitura junto com você.
E você vai entender o decorrer de tudo isso, porque é tão profundo tudo isso, porque que Jesus trabalhou dessa forma na vida dela. O caso desta mulher parece algo absurdo, principalmente quando Jesus a trata de cachorrinho. É muito mais interessante o que vai acontecendo. Nós vamos ver que o que estava acontecendo com essa mulher só era o efeito colateral da arrogância e da falta de verdade, sinceridade e do orgulho. Assim acontece com muitos, com cada um de nós. Deus não tem podido tratar áreas da nossa vida porque não deixamos. Você sabe aquela área da sua vida que é uma área complicada, como orgulho mesmo, né? Primeira coisa para você tratar algo é você reconhecer que você é. E todo mundo tem um pouco de orgulho. Se você não reconhecer, você não vai realmente permitir que o Espírito Santo trabalhe essa área. Eis-me aqui, estou aqui para ser moldado. Até porque a Bíblia nos ensina, o Senhor levou o profeta à casa do oleiro para mostrar como acontece com a gente. E chegou na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando um vaso. E o vaso ficou duro. E quando ficou duro, ele quebrou. Porque vaso duro quebra. E aí o Senhor faz uma analogia. O que Ele pode fazer. Quando você está na condição de barro, o barro é mole. Entende? Já viu aquelas imagens de gente trabalhando vaso? Formando vaso? Oleiro, essas coisas? Já viram, gente? Então ele vai moldando. Ele molda do jeito que ele quer, já viu? Ele vai moldando e fazendo um vaso de honra. Nós temos que nos colocar nas mãos de Deus como o barro nas mãos do oleiro. O vaso de honra, Deus coloca num lugar de destaque. Olha esses vasos, que bonitos. Olha os vasos, que bonitos. Quando você se torna um vaso de honra, você vai para um lugar especial. Mas a Bíblia diz que tem vasos de honra e vasos de desonra, de vergonha. E o vaso de honra é aquele que é realmente moldado pelo oleiro. Ele vai trabalhando todos os pontos, perfil, caráter, personalidade, a fundação. Ele vai moldando. E a Bíblia ensina que é assim que nós devemos nos colocar nas mãos do Senhor. Trabalha, Senhor. Eis-me aqui. Por isso que você tem que gastar tempo. Por isso que quem tem uma vida agitada, corrida demais e não para ter momentos com Deus, não consegue trabalhar isso. Porque nós precisamos de momentos com Deus. Momentos de intimidade com Deus. Pode prestar atenção que acontece uma coisa bacana com você quando você está no culto. Você está no culto, fichas vão caindo. Você vai conseguindo enxergar vários pontos. Como se venda dos olhos fossem caindo. Você vai enxergando coisas que você não enxergava. Agora imagine isso se você tem um hábito da meditação, da oração em casa, momentos com Deus. Deus vai trabalhando isso com você. Com intimidade. Ele vai te lapidando. A raiz de 90% dos nossos problemas, dos nossos maiores problemas, é o orgulho. Dos nossos conflitos, é o orgulho. Há uma disputa de orgulho, principalmente nos relacionamentos. Há ou não há? Por que casamento chega ao fim? Porque me tratou mal, mas vai na raiz. Orgulho está presente. Porque, como nós sempre ensinamos, existem três pilares básicos de sustentação do casamento. E o primeiro é a renúncia. Renúncia é ceder. Renúncia é passar por cima do orgulho. Renúncia é passar por cima de sentimentos. Um cede um pouquinho, outro cede um pouquinho, outro cede um pouquinho, mais um pouquinho, e a gente ajusta. Não é verdade?
Agora, na pandemia, aí, diz que aumentou em 50% o número de separações. Vai lá, você vai ver. O orgulho está lá. A praga, a lepra do orgulho está lá. Porque aonde não há renúncia, não há respeito. E sem renúncia, sem respeito, vai desmoronar toda a admiração. Vai acabar. E aí? Não tem pilar nenhum de sustentação. Vai desmoronar. Vai cair. Então, volta ali, por favor. Há uma disputa de orgulho, principalmente nos relacionamentos. Quem tem razão? A briga vai até as últimas consequências pela razão. Não, você não tem razão. Não, eu tenho razão, você que não tem razão. Não, você acha que você tem razão. Você não tem razão nenhuma, quem tem razão sou eu. E a briga pela razão é interminável. Não é verdade? Ou termina, é interminável, porque mesmo depois de separada ainda fica a razão. E quem vence nessa? Quem sai vencedor? Quem? Ninguém. Ninguém sai vencedor. Sai vencedor na razão e destruído, fracassado. Acabou, família, acabou. E aí o mal age nisso, né? Age na vida de um, age na vida do outro, age na vida dos filhos. Porque ninguém sai ganhando com isso. Por isso que o orgulho é o sentimento predileto de Lúcifer. Esse o derrubou. Está entendendo, pessoal? Amém? O orgulho é como o mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. E de vez em quando a gente precisa fazer uns testezinhos, igual faz com o mau hálito, faz com orgulho, né? É bom depois cheirar a máscara. Faz o teste da máscara. Então, nós precisamos, só os exemplos que eu citei aqui agora, dá para você fazer uma reflexão. Como é que você reagiria no lugar da mulher cananeia? Que é fácil a gente olhar a história assim. Não me atendeu, não me deu confiança. Quem é ofendido está frito. Quem se ofende facilmente está frito. Aliás, essa é uma coisa que quem se ofende facilmente precisa tratar isso, tá? Porque senão você vai passar uma vida ofendido. Uma vida inteira ofendido. Porque sempre vai ter alguém te ofendendo. Ou situações que vão te ofender. É aí que se começa a perder as guerras. Vemos aqui no caso desta mulher. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Muitas vezes o problema vem de um sistema familiar disfuncional e daí geram filhos disfuncionais. Pais, casais ajustados, falando a mesma língua, filhos ajustados. Porque os pais precisam falar a mesma língua. Os pais precisam falar, é uma voz só. Lá em casa sempre foi assim, não tinha para onde correr. Isso é um ajuste nosso. Papai, posso? Às vezes ia na mãe primeiro. O que sua mãe falou? Falou que não. Estava esperando que eu falasse que sim. Então, não é não. Acabou. Entendeu? Não tem para onde correr. É uma língua, é uma voz só. E aí eles aprendem que eles têm que respeitar ambos. E se os pais se desrespeitam, os filhos vão desrespeitá-lo. E se os pais se ofendem um ao outro na frente dos filhos, eles vão ofendê-lo e vão. Se tiver irmãozinho, vai fazer o mesmo com o irmãozinho. E vai gerando disfunções. Filhos disfuncionais.
E o mal entra aí. O discernimento de Jesus aqui é incrível. Ele conseguiu provocar nesta mulher uma atitude que produziu por si mesma a libertação que ela tanto clamava. O processo para essa mulher foi doloroso, mas em extremo necessário. Uma palavra, o diabo, o mal teria saído. Se o Senhor falasse assim, pode ir que a tua filha está liberta. Ele podia ter falado. Ele falou ao romano, ao soldado romano. Mas por que ele não falou? Porque ele precisava trabalhar o interior dela. Ele precisava trabalhar aquilo que estava dentro dela. E ele foi trabalhando para colocar isso para fora. E automaticamente, colocando isso para fora, o mal também sairia da vida da filha. Todos nós gostaríamos que os nossos problemas fossem resolvidos assim como uma palavra de Jesus. Mas é a realidade, porque Deus está lidando com estruturas rígidas, duras dentro de nós. Por isso que, já prestou atenção, como eu disse agora, do oleiro, quanto mais duro, pior. Vai quebrar. E você sabe que Deus trabalha conosco também quando nós somos duros. Ele trabalha esperando a gente cansar. A hora que você cansar, aí ele pode trabalhar. Olha que coisa ruim, né? Porque você vai esperar cansar. E aí depois de passar tanto tempo. Porque quando chega esse cansar, fala assim, estou cansado de ser essa mesma pessoa, estou cansado desse mesmo resultado, estou cansado, nada muda. Então agora você vai mudar. E quando você muda, as coisas mudam. Se você não muda, as coisas não mudam. E Deus trabalha assim, esperando a gente cansar. Nós temos livre-arbítrio. E ninguém melhor do que Deus, que tem todo o tempo do mundo, né? Quem não tem tempo somos nós. Por isso que temos que ser rápidos nas nossas decisões. Muito rápidos. Porque quanto mais rápidos vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. A grande questão aqui não é vencer os demônios, e sim sermos vencidos por... Quem quer ser vencido por Deus? Você não entendeu, né? Adianta lutar contra Deus? A Bíblia diz que quem endureceu o coração contra Deus teve paz. Querido, abra o coração e deixa Deus entrar. Deixa Deus trabalhar. Seja vencido por Ele. Tem gente que é tão duro que quer medir força com Deus, achando que pode vencer. Alguém pode vencer a Deus? Sim ou não? Então eu preciso já, o Senhor, não tem nem disputa aqui. Estou com o coração aberto, pode entrar. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mude? Já é rápido. E o que eu não dou conta me ajuda, que eu estou com o coração aberto. Eu sei que tem coisa que é difícil, mas eu estou aqui para ser trabalhado. Assim como eu aprendi, no decorrer da minha jornada, aí eu aprendi tantos hábitos ruins, agora eu vou aprender hábitos bons. Porque tudo é hábito, né? Nós falamos muito sobre isso a semana passada. Hábitos de fé. Adquira hábitos de fé. Bons hábitos de fé. Neste culto precisamos, diga comigo, sair derrotados pelo Espírito Santo. Deixa ele vencer. Porque de uma maneira ou de outra ele vai vencer. Só que tem uma coisa. Não sei quantas vezes você ouviu isso na vida. Deus é um ser educado. Ele não invade, Ele bate. Está lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e se você abrir, Ele entra e vai cear com você. Vai ter festa. Amém? Ele não invade. Não invade. Se você perder para o Espírito Santo, as cadeias quebram e se abrem. Que é onde o Espírito Santo está, o mal não pode estar. O que eu disse aqui? Vai lá para 1 Samuel, se não me falha a memória, 15, 14 para 15 ali, finalzinho.
você vai ver, o Espírito de Deus saiu de Saul, o Espírito maligno entrou. Se o Espírito de Deus sai, o maligno entra. Se o Espírito de Deus está, o maligno não entra. Não é você conquistar, e sim ser conquistado. Não é o tanto que tem do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo tem de você. Quanto o Espírito Santo tem de você? Essa é uma coisa que eu posso falar muito bem. Eu posso falar sobre isso muito bem, porque eu sou de uma família poço de orgulho. Mas pensa numa família poço de orgulho. Família rica, orgulhosos demais. O poder, os homens era o poder do dinheiro e os revólveres 38 na cintura. Meia dúzia de conversa, acorda com a boca cheia de formiga. Essa era a expressão deles. Que amanhã amanhece com a boca cheia de formiga. Mulher só serve para servir. Por isso que minha mãe sofreu tanto. Mulher só serve para servir. Né? O famoso esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque. E assim por diante. E você cresce com essa linha. Até as vendas caírem dos olhos. Cego desse jeito. Não leva desaforo. Que são as criações ridículas, né? Destrutivas. E conforme a palavra vai entrando, as vendas vão caindo, você passa a enxergar, vê que tudo isso é besteira, vê o fim de cada um, não é verdade? Você vê o fim de cada um, que não foi bom para ninguém, um povo infeliz, todo mundo derrotado. Começaram bem, mas terminaram mal. E eu quero fazer parte daquele povo que começou mal, mas vai terminar muito bem. Que esse é o ponto, não importa como você começou. O que importa é como você vai terminar. É verdade ou não é? Nem todos começaram bem, tiveram um bom começo. Mas o que é importante para nós é como nós vamos terminar. É como vamos finalizar. E aliás, né, para nós não tem fim, o melhor está por vir. Esse é o tchan do negócio, né? Porque está por vir o melhor ainda. Nós vivemos uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, mas o melhor ainda está por vir. Amém? E assim por diante. Eu tenho o maior orgulho. Para quem não sabe, eu casei minha filha agora, nesse feriado. E eu disse ainda para ela sobre isso, né? Porque eu sempre falava para minha filha, eu falava, calma, confia no papai. Não sai passando aí, dando tiro para todo quanto é lado não, que fica uma mancha, meu bem. Aguarda, nós vamos orar, pedir a direção de Deus, e na hora certa Deus vai preparar tudo, e, enfim. E eu ainda disse para ela, eu tenho orgulho de você por ter aguardado, esperado, né, confiado, recebido os conselhos e acatado, e feito tudo da maneira correta. Meu filho, eu tenho esse menino aqui, é um homem, chove de moças. Eu digo para ele, não, se não é o que você tem a intenção, não tem um sentimento, você não fica, você não experimenta. Porque a vida da gente é assim, é tudo debaixo de oração, para ser na bênção. Né? Quando for, vamos fazer tudo na bênção, vamos colocar em oração, vamos abençoar e tal. Por quê? Porque para o mundo aí fora é um orgulho, um garoto desse aqui, nessa idade aqui, aí fora, vou te contar um negócio. É verdade ou não é? Estava todo dia, cada dia com uma, dependendo do dia, 2, 3 no dia. E assim por diante. Porque é o que acontece aí fora hoje. E eu digo não. E ele já entendeu, não tem nem questionamento hoje.
Tem nem constrangimento. De vez em quando, quando surge aí, filho, querido, conversa, tal. Eu falo, não tem intenção. Eu aprendi isso, eu não vou alimentar o que não é. Entendeu? Porque eu pedia a ele, sempre pedia a ele. Eu tenho a sua irmã e eu não faça com a filha de ninguém o que eu não quero que faça com a sua irmã. Entendeu? Então não faça. Respeite a filha dos outros, que eu sou pai também. E você é irmão. Então, respeite. Então, e isso é um bom plantio para eles. Não é verdade? É um bom plantio para eles. E hoje, como é aí fora? Qual é o orgulho dos pais? Qual é a mentalidade? Só você pensar. Então, quando eu falo, eu vim disso, eu passei por esse processo, mas eu deixei a palavra entrar. Eu deixei a palavra entrar e moldando. E foi me colocando como o vaso, o barro nas mãos do oleiro. E isso tem um retorno, que a Bíblia diz que Deus é recompensador. Você tem a recompensa por tudo isso. E vale a pena. E eu sou uma pessoa extremamente observadora, né? Então não precisa ir longe. É só eu olhar para o histórico da família, eu já sei se eu estou no caminho certo ou não. Eu sei se eles estão certos ou não. Como terminaram? Como terminaram? Como tem terminado cada um? Como está o final de cada um? Triste, lamentável. Destruídos, fracassados. Entendeu? Aqueles que eram... hoje estão destruídos. Quando eu falo destruídos, é destruídos. Infelizes. Fracassados. E também na família, pela minha mãe ser cristã, dos meus primos, na boca da família, eu era o sem futuro. Eu seria o que realmente... Por quê? Pelo histórico, família, pelo pai, pelo garoto que eu fui agitadinho também. Né? Então eu era para ser, na família, no diagnóstico, lá nas previsões, eu era para ser o sem futuro. E para a honra e a glória do Senhor, eu sou o que mais futuro tem. Né? Porque o meu futuro está só começando, né? Meu futuro está só começando. Vamos lá. Essa mulher precisava simplesmente ser alinhada com um princípio específico. Diga comigo, o princípio da humildade. Nunca perca. Por quê? Porque os arrogantes, eles têm Deus contra si. E nós vamos ler isso já já. Mateus 5:5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus criou um clima difícil, ele foi embora, a desprezou e ela continuou gritando. Ele estava dizendo, eu sei quem você é. Os discípulos tentaram fazer algo, ela vem gritando atrás de nós, enquanto eles tentam melhorar a situação, Jesus piora ainda mais, chamando a mulher de cachorrinho, falando que ela não era judia, e isso a inferioriza em relação aos judeus. Discriminação racial, ele está lidando inteligentemente com ela. A mulher, Mateus 7:26, na tradução Voz, diz assim, a mulher não era judia, mas era cirofenícia, ou grega de nascimento. Ao mesmo tempo, ela veio a Jesus e implorou para lançar fora o espírito imundo de sua filha. Nós vemos Jesus aqui abalando o que era abalável. Todas as vezes que os gregos queriam se aproximar de Jesus, havia uma resistência, porque eles eram altivos, era a elite cultural. Então presta atenção que você vai ver por que Jesus foi tão profundo lá nas entranhas dessa mulher. Naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste todas essas coisas, diga comigo, dos sábios e cultos, e revelaste aos pequeninos. Então, para os gregos, era a elite da cultura. O que seria Jesus? Seria extremamente difícil
essas pessoas acreditar, e tem algo mais profundo aqui que você vai ver, a contradição, por que tiveram tanta dificuldade de crer em Jesus, os romanos, os gregos e assim por diante. Vamos lá. A cruz de Cristo foi um sinal de fraqueza para os romanos, porque eram fortes. Pô, se esse aí é rei, morrer desse jeito? Então, por isso eles não creram. Por quê? Porque Jesus foi visto como fraco para eles. Mas quando você entra no mundo espiritual, Jesus venceu a coisa que ninguém nunca venceu. Ele venceu a morte. A morte não teve poder sobre ele. Ele reina para todo sempre. Ele não reina uma vez, ele reina para todo sempre. É diferente. Todos os reis que reinaram, reinaram uma vez. Ele reina para todo sempre. De escândalo para os judeus, que eram religiosos, e um sinal de loucura para os gregos, que eram sábios. A cidadania grega era símbolo do orgulho cultural e intelectual. Os sábios, os cultos, estavam na Grécia. Todo conceito de superioridade, moda, padrão de beleza, tudo ditado pela filosofia grega. Onde tem orgulho, diga comigo, tem destruição. Aquele quadro de possessão, pela forma de Jesus lidar com o caso, vinha do orgulho no coração daquela mulher. Jesus precisou abalar isto. Hebreus 12, 26 e 27 diz: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça, diga comigo, o que não pode ser abalado, para que ficasse somente o que é espiritual. Naquela época os judeus eram subjugados pelos romanos e os gregos, a elite cultural, eram separados. Os romanos conquistaram o mundo pela força, mas filosoficamente foram os gregos. Agora, por que eu estou lendo tudo isso? Para você entender o quanto era difícil essa mulher chegar e chamar o Senhor de Senhor e de se prostrar diante dele. Está entendendo? Ela fazia parte dessa elite. Ela fazia parte desse grupo diferenciado. Então temos aqui uma mulher da elite cultural, sábia, rica, chamando um judeu de Senhor. Você sabe muito bem que hoje, como é complicado, né? A Bíblia fala sobre isso. Um rico, um intelectual, a elite cultural se rendeu ao Senhor. Até hoje, chamá-lo de Senhor, ele se torna pequeno demais para eles, humilde demais para eles. Senhor, socorre-me. Vemos ali, ela rompeu com a barreira do orgulho. Referência bíblica, por favor. Tiago 4, 6, 10 diz assim, diga comigo, portanto, submetam-se a Deus. Seja submisso a Deus. Submeta-se a Deus. Seja vencido por Ele. Diga comigo, resista o diabo e ele fugirá de vocês. Mas primeiro você só resiste ao diabo se você se submeter a Deus. Vem na ordem. Primeiro submeta-se a Deus. Porque a única maneira de você conseguir resistir ao diabo é se submetendo a Deus. E aí ele fugirá de você. Diga comigo, aproximem-se de Deus. E ele se aproximará de vocês. O quanto você quer de Deus? Depende de você. Quanto mais você se aproximar, mais ele se aproxima de você. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais ele se achega a nós. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Veja,
eu faço questão de repetir isso novamente para você. Você só tem essa vida, e quanto mais rápido você entender as coisas, nós entendermos tudo isso, mais rápido nós aceleramos o nosso processo dessa vida abundante, gloriosa, aqui na terra e no século futuro, a vida eterna. Se eu chego diante do Senhor, como essa mulher, não com um coração sincero, reto, verdadeiro, se eu chego diante do Senhor, não chego com as mãos limpas, com mente dividida e coração contaminado, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a mulher, ele não me responde. Até que as fichas vão caindo. Até que a gente vai entendendo tudo. Porque muita gente fica bastante alterada, revoltada. Ah, mas por que Deus não me responde? Porque você não responde a Deus também. Não é só Deus que não te responde. Você também não responde a Deus. Às vezes a gente vinha assistir um culto, assistir outro, mas isso não muda nada. Lá na transfundação, tem uma explicação. Você sabe que continuamente nós precisamos fazer aquele exame de consciência. Sabe? Parar assim com muita lucidez, fazer aquele exame de consciência. Espera aí, o que me acusa? Em que eu tenho consciência que eu não estou correto? O que eu preciso mudar ainda? Porque, se você não sabe, a Bíblia diz que muitos serão julgados pela sua consciência. A sua consciência se torna juiz. A tua consciência é juiz. Ela o julga. Por isso que nós precisamos fazer isso com lucidez. Porque nós só temos essa vida. E não podemos brincar com ela. Uma pessoa como eu hoje, através da palavra, eu consigo enxergar coisas que... E eu entendo o que Paulo falava, né? Paulo... Ele diz que ele considerava, tinha coisas, né, como conhecimento, como fazer parte de uma elite, carregar um título. Ele tinha no passado isso tudo e depois, né, valorizava demais isso tudo. Depois ele considerou tudo isso como esterco. Ele diz, considero tudo como esterco, como merda para conhecer a Cristo. Olha como é forte isso. Porque às vezes nós vemos que não estamos falando absolutamente, aliás, o Espírito Santo nos faz sonhar da forma certa. Nós temos sonhos maravilhosos, projetos maravilhosos, mas de forma muito clara e lúcida, sabendo que existe algo maior depois dessa nossa passagem por aqui. Então nós não podemos fazer como muitas pessoas, que a única coisa que elas se preocupam são com as coisas desta vida, terrenas, simplesmente. E é quando muitos acabam se focando somente nisso e perdem a coisa mais importante da sua vida, a sua eternidade. Então isso é sério demais. Então às vezes quando você vê uma pessoa, né, que só pensa em coisas dessa terra, só construir, e aí você fica olhando aquilo e você fala assim, nossa, está chegando a hora, hein? E aí, o que vai apresentar? Porque ninguém pode se apresentar de mãos vazias diante de Deus. O que você vai apresentar a Deus naquele dia? Senhor, estou aqui, não estou de mãos vazias não. Olha o que eu construí para o Senhor. Olha o que eu construí na fé. É sério isso. Porque ninguém pode aparecer de mãos vazias diante do Senhor. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Entenda isso, que é o inverso. Quando você está com as mãos sujas, os pecadores, troca toda essa falsa alegria por tristeza. Vai chorar na presença de Deus, vai pedir socorro a Deus para que haja realmente uma limpeza, uma mudança na sua vida. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos lá para Provérbios, vou acelerar.
O orgulho do homem o humilha, mas os de espírito humilde, diga comigo, obtém honra. O orgulho, Provérbios 16:18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 11:2, quando vem o orgulho, diga comigo, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça vem de uma postura de humildade, flexibilidade, quando estamos disponíveis, diga comigo, às mudanças que Deus quer fazer. A graça é derramada sobre a vida de uma pessoa quando ela está disponível às mudanças que Deus quer fazer. Aqui, Senhor, vencido pelo Senhor. Tem nem luta aqui, Senhor. Ô Espírito Santo, eu quero sair dessa reunião totalmente vencido pelo Senhor. Sujeitai-vos a Deus, essa capacidade de enfrentar com humildade os testes de Deus, é aí que Ele coloca chaves nas nossas mãos e começamos a destrancar várias cadeias. Diga comigo, romper limites e barreiras. Quer a chave para destrancar as cadeias? Quer a chave para destrancar as portas que estão fechadas? Está aqui. Passar pelos testes, deixar Deus colocar para fora aquilo que precisa ser colocado, eliminar o orgulho, a arrogância, a prepotência, deixar o Espírito Santo fazer realmente essa obra, essa limpeza interna. Você está recebendo a chave para destrancar as cadeias, para romper limites e barreiras. Está nas nossas mãos. Amém? Fique em pé, por favor. Às vezes não conseguimos perceber algumas durezas, algumas inflexibilidades que estão dentro de nós. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e fizesse uma reflexão profunda. Você tem a oportunidade hoje de um novo começo, de trabalhar pontos e fazer desses pontos na sua vida, começar tudo de novo. Não fazer como a mulher. Quanta gente tem clamado e o Senhor não tem ouvido? Porque quando o Senhor olha, talvez não encontre a sinceridade necessária, a verdade necessária. Nós precisamos, acima de tudo, amar o Senhor. Amá-lo. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você quer alguém com você somente por interesse? Sim ou não? Você sabe, uma das coisas que eu carrego comigo, eu estava falando sobre isso, uma das coisas que eu carrego comigo e que fortalece muito o meu casamento é me lembrar que a minha esposa esteve comigo
nos momentos mais difíceis que eu não tinha nada para oferecer a ela. Nada. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha status, eu não tinha fama, eu não tinha nada. Então, quando esse é um ponto que eu trago à minha mente continuamente, e isso fortalece muito o nosso relacionamento. Porque é complicado quando uma pessoa se aproxima de você simplesmente por interesse, não é verdade? Ninguém quer isso. É ou não é? É mais fácil se aproximar quando você tem uma imagem, tem uma boa imagem, tem dinheiro, tem status, e as pessoas querem fazer de você um troféu, né? Porque não é aquele sentimento sincero, é mais para a imagem. Mais para a imagem, que quer se fazer de bonito para os outros, que conquistou, chegou a essa posição. Então vamos fazer essa reflexão e imaginar que nós, como igreja, nós somos a noiva de Cristo. E seremos a esposa de Cristo. A noiva vai se aproximar dele somente pelo que ele representa e o que ele pode fazer? Ou ele o ama, ou ela o ama de verdade pelo que ele é? Percebe? Que existem muitas pessoas que só se aproximam de Deus pelo que Deus pode lhe proporcionar, mas não é aquele amor que ele ensina, amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E nós precisamos aprender a amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, pelo que Ele é. E pelo que Ele é, pela sua grandeza, pela sua glória, é impossível coisas sobrenaturais não acontecerem em nossas vidas, porque Ele é grande demais. A sua glória é infinita. Então deixa Deus trabalhar. Deixa Ele botar para fora o orgulho. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O favor dele está sobre os humildes. O favor dele, o poder dele está sobre os humildes. Deixa ele trabalhar os pontos. Com seus olhos fechados, se renda ao Espírito Santo. Seja vencido por Ele. Diga, não tem nem luta aqui, Espírito Santo. Tem nem luta aqui. Só quero te pedir, me ajuda a enxergar tudo. Me ajuda, me dê clareza de tudo, para que eu possa trabalhar cada um desses pontos, que possa impedir Deus de fazer tudo aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. Aqui não tem resistência a Deus não, tem submissão. Tem submissão ao Senhor. Eu quero ser submisso ao Senhor, que a Bíblia diz, submetam-se ao Senhor e resistam ao diabo. Diga, me ajuda a vencer o orgulho. Me ajuda a vencer, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa orgulhosa, eu não quero ser uma pessoa prepotente. Eu não quero ser uma pessoa carregando tantas coisas que o Senhor não aprova. Situações como essa que nós estamos fazendo hoje vão acontecer diversas vezes na nossa vida. De tempos em tempos precisamos estar fazendo uma reflexão e atualizando. De tempos em tempos.
é preciso perseverar. Porque muitas vezes o silêncio de Deus é que Ele está esperando. Às vezes pode ser um teste de perseverança, mas às vezes Ele está querendo colocar para fora. O mal tem uma causa que parece que é o mal, mas é outra. É outra. Como na Bíblia a gente vê várias situações que a queda de muitos não foi aquele problema, não foi aquele inimigo, foi sim um orgulho que entrou. Então, aprenda a perseverar. Nunca procure o caminho mais fácil. Viu? Não procure o caminho mais fácil, porque não tem caminho mais fácil. Às vezes a gente fica procurando o caminho mais fácil e não tem o caminho mais fácil. Nós temos que, o que temos que fazer, o que temos que enfrentar e acabou. E também não diga é difícil demais, porque todos nós, o que eu tenho que perseverar, você tem que perseverar, outros têm que perseverar. Todos nós, não tem mais fácil para mim ou para você ou para o outro. Nós estamos no mesmo mundo, com as mesmas oportunidades. Então, não diga é difícil demais, diga eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus me dá graça, eu tenho a graça do Senhor para fazer, eu tenho a graça do Senhor. Você sabe que tem situações que Deus nos dá livramento, mas tem situações que Ele nos dá graça para passar? Vou repetir. Você sabia que tem situações que Deus dá o livramento e outras não, Ele dá graça para passar? Porque precisamos passar. Então Ele nos dá graça para passar por aquilo que precisamos passar. A Bíblia Sagrada já está escrita. E Ele não vai reescrever somente para se adaptar a nós. Somos nós que precisamos nos encaixar e nos adaptar à sua palavra. Pense nisso. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa o Espírito Santo entrar. Se renda a Ele. Lembre-se que Deus não muda de ideia. E Deus não precisa esperar você cansar. Até porque você é uma pessoa inteligente, né? Você não vai esperar. Deus tem todo o tempo do mundo. Nós tomamos essas decisões porque é aquela velha frase: eu não vou fazer o que eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer o que é bom para mim, o que é bom para a minha vida. Então, não pense que você pode deixar Deus, eu vou esperar, quem sabe Deus muda de ideia. Não muda. Ele não muda. E Ele não cansa. Quem cansa somos nós. Nós cansamos. E não precisamos ficar cansados de sofrer, cansados da mesma vida, cansados dos mesmos resultados. Nós queremos coisas novas. Não tenha pena de si mesmo. Não. Peça ao Espírito Santo. Estou aqui com o meu coração aberto, Espírito Santo. Já estou aqui bem entregue, vencido, em submissão ao Senhor. Todos nós precisamos perseverar. Essa oração é sua, com toda a sua sinceridade, com toda a sua fé. Fala com Ele. Põe para fora, Senhor. Põe para fora. Tome a decisão que orgulho não vai fazer parte da sua vida. Que você vai ser uma pessoa verdadeira. Uma pessoa sincera. É a verdade que vai estar na tua vida. A sinceridade, a lealdade. A humildade, porque Deus dá graça aos humildes. Lembre-se disso. Deus dá graça aos humildes. Aquela mulher se esvaziou e disse: Senhor, adorou o Senhor e disse: me ajuda. Não tenha vergonha de pedir perdão, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de reconhecer
que você errou ou erra, que não é forte o suficiente. Deus dá graça aos humildes. Que Ele te encha de graça. Que o favor dEle esteja sobre a tua vida. Prossiga. Persevere. Saia daqui determinado a passar tempo sozinho com Deus, para construir um relacionamento de intimidade e profundidade com Deus. Ele vai te dar revelações sobre você mesmo incrível ou incríveis. Invista tempo no seu relacionamento com Deus. Você vai ver o quanto você vai crescer, o quanto você vai evoluir. Às vezes é necessário perdas para que haja ganhos. Parece que a gente está perdendo alguma coisa, mas tudo aquilo que a gente perde para agradar a Deus, nós estamos ganhando. E vamos ganhar muito mais. Se você quer o 100% de Deus, entra com o seu 100%. O maior beneficiado será você. Entra com o seu 100%, que Deus vai entrar com 100% dele. Imagine o quanto você vai ser beneficiado. Porque Deus com 100% dele, meu Jesus, que coisa incrível. Então entra com o seu, sem reserva. Não entra com 50%, com 60%, com 70%, 80%, não. É 100%. Se entregue 100%. Dê o seu tudo. E Deus vai dar o tudo dele a você. Imagine quanta coisa maravilhosa vai acontecer na sua vida. Tira tudo que não vale a pena para ter uma vida com Deus. E você vai ter tudo com Ele. Ô Espírito Santo, fala profundamente aos corações. Que essa mensagem possa penetrar na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas, no mais profundo, na mente, no consciente, no subconsciente, no coração. Que ela possa produzir, Senhor, todas as mudanças que só a Tua palavra pode. Só a Tua palavra e nada mais, Senhor. Limpa, faça uma limpeza. Nós tudo podemos no Senhor. Espírito Santo, entra e faça a obra que só o Senhor pode fazer. Limpa a mente, renova, limpa os corações. E aquilo que era difícil, não será difícil mais. Nós não estamos aqui para lutar contra o Senhor, para resistir ao Senhor, não, mas para nos submeter ao Senhor. Tomamos uma decisão de sairmos daqui vencidos, mas é vencidos pelo Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Não há resistência, não há, Senhor, não há. Nós resistimos ao mal, mas ao Senhor nós nos submetemos. Entra, Espírito Santo, entra e faça a obra que só o Senhor pode fazer. Tira os sentimentos, a arrogância, a prepotência, o orgulho. Tira e ajude-nos a sermos humildes, a sermos esse vaso moldado pelo oleiro, que se torna um vaso de honra e colocado numa posição de honra. Ah, meu Deus, nós te amamos. Obrigado por revelar a nós, Senhor, os Teus mistérios, que não foram revelados aos sábios desse mundo, mas sim aos Teus pequenos. Venha ao encontro de cada um. E Espírito Santo, faça de cada um de nós, mas como o Senhor. Como o Senhor. Faça a obra.
Aleluia.